Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Davi Soares, vamos estar na sexta aula. E antes de começarmos, não se esqueçam de dar um joinha se gostarem da aula, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok? Hoje a gente vai falar de RNA e síntese de proteína, tá? Então, primeira coisa, o que é o RNA? RNA é o ácido ribonucleico, tá? ARN. Ah, mas você falou que era RNA. Então, ribonucleic acid, RNA, no português ácido ribonucleico, tá? Então aqui já está a primeira diferença do DNA e o RNA. O tipo de açúcar associado. No caso do RNA, ribose. No caso do DNA, desoxirribose, ok? Segunda diferença do DNA e RNA, o RNA é uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla, ok? Próxima diferença vai ter vários tipos de RNA, tá? E todos eles vão ter como base nitrogenada a uracila, ao invés da timina, tá? Então, beleza. Para não ter dificuldade, DNA e RNA, diferença. Primeiro, o tipo de açúcar. DNA, RNA, ribose, desoxirribose. Segunda, a fita, RNA simples, tá? Lembra que é uma fita pequena, fácil de passar pelos poros do núcleo. Quando DNA vai ter todas as informações que você precisa. Outra diferença vai ser o tipo de açúcar. No RNA a gente tem a uracila ao invés de timina. A excitosina, adenina e guanina continuam os mesmos, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver como é que ocorre a formação do seu RNA, tá? Nada mais é do que o seu DNA se abre, dando espaço para que seja criada essa informação, ok? Nesse caso, então, lembre-se que a gente vai ter algumas informações que são descartadas, são chamados introns, tá? Aí por que é descartada? Porque às vezes é uma informação repetitiva, às vezes é uma coisa que não seria necessária, então o seu corpo descarta essas partes que não servem para a produção da proteína, ok? Ah, mas então por que tem? Porque o seu DNA tem que estar enovelado. Lembre-se desse pequeno detalhe. Tá? Então, a transcrição nada mais é do que isso. Ó. Ela abre, deixa um espaço, uma das fitas serve de molde para o RNA, tá? E a outra é só complementar do DNA, não tem nada a ver com o RNA. Terminou a produção do seu RNA, sai a fita, fecha novamente o DNA, continua normalzão, tá? Então, o RNA mensageiro, com um nome lindo desse, não tem muito como errar, né? RNA mensageiro, por quê? Porque ele vai levar uma mensagem, levar uma informação, tá? Essa informação nada mais é do que a sequência de aminoácido para fazer a proteína, tá? Lembrando que, nesse caso, a cada 3 nucleotídeos, três basezinhas, que vai ser a base nitrogenada, o açúcar, até aquelas letrinhas básicas. Cada 3 nucleotídeos, a gente vai ter um negócio aqui que a gente chama de códon, tá? E cada códon é responsável por um aminoácido. Ah, confundi tudo. Vamos lá, lembra que vai ter lá adenina, guanina, citosina, timina, aquele monte de letras espalhadas no seu DNA. A cada 3, a gente chama de códon, tá? Então, 3 nucleotídeos é igual a um códon, ok? E cada códon é igual a um aminoácido. Beleza? Então, não tem muito como errar isso. É só você entender que cada 3 nucleotídeos é um códon e cada códon é um aminoácido. Fácil. O que é aminoácido mesmo?
aminoácido é como se fosse um tijolinho que vai construir a proteína, tá? Então, aqui, literalmente, a gente está construindo uma proteína. Então, são os tijolos. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Aqui está o DNA complementar. Aqui está o molde, que vai servir para o seu RNA mensageiro. A gente sabe que C se liga com G, T se liga com A, tá? C com G, se C com G, G com A com T. E agora a gente complementa no RNA. É a mesma coisa. G com C. Só que lembra que eu falei que não tem timina. Aqui, ó, DNA tem timina. No RNA não tem timina, tem uracila, ok? E o resto a gente continua. G com C, C com G, T com A. Ah, mas você diz que não tem T, verdade. O T está aqui, ó. E o complemento é o A, que tem no RNA. Então, é só esse cuidado que você tem que ter, ó. RNA, a gente não vai encontrar a timina, tá? A gente encontra o uracila. Só essa diferença. Beleza? Como a gente falou, então, cada códon são 3 nucleotídeos. Se tem 7 códons, vai ter 21 nucleotídeos. Tá? Se tem 8, 24. Assim vai ainda eternamente forever. Beleza? Aqui as tabelas gigantes que você olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Vou ter que decorar isso? Jamais. Não precisa. É só saber isso aqui, ó. Lembra que a gente falou dos códons? Cada códon é igual a um aminoácido. Pequeno detalhe, repara que, dependendo do aminoácido, são vários códons associados a ele, tá? Beleza? Ó, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem um monte, tá? Mas cada códon, um aminoácido. Ah, cada letrinha dessa quer dizer exatamente esse aminoácido eternamente forever, tá? Nunca muda. Ah, mas e se for essa aqui? É o mesmo aminoácido, mas é uma sequência diferente do seu DNA, tá? RNA transportador. Com o nome lindo desse transportador, ele transporta, tá? Como a gente está fazendo proteína, ele transporta os aminoácidos para fazer essa proteína, ok? Ou seja, é como se fosse o servente de pedreiro, ele vai carregar o tijolinho para construir a parede, tá? Só tem um detalhe que esse é muito interessante, ó. Cada RNA transportador vai ter um único anticódon, que se tem um códon, tá? Que são as 3 letrinhas lá do RNA, o anticódon é o complemento dele, tá? Ou seja, esse complemento indica o aminoácido que ele tem que fazer especificamente, sem confundir. Traduzindo, cada RNA transportador transporta um único tipo de aminoácido, tá? Só isso. Mensageiro traz a mensagem do DNA até o citoplasma. Lá vai ter os ribossomos, que a gente viu na nossa segunda aula, que produz a proteína. Como é que produz? Os RNA transportador trazem a proteína, tá? Específica para ele. Ah, mas você diz que são 3 RNAs. Sim. Ah, acabei de falar, né, que é específico. E aqui o outro RNA, o ribossômico. Com o nome lindo desse RNA ribossômico. Por quê? Porque ele faz parte do ribossomo, literalmente, tá? Ele ajuda a estruturar o ribossomo e organizar toda essa bagunça, tá? Vamos lá. Para fazer uma proteína, vai juntar os aminoácidos. O que gruda um tijolo na parede é o cimento, tá? No caso das proteínas, vai ser a ligação peptídica, tá?
Nessa ligação peptídica, o que vai acontecer? Ele literalmente vai perder alguns íons e vai se fundir, tá? Então, na prática, a gente vai ter 2 aminoácidos e uma ligação peptídica. Então, se tiver 80 aminoácidos, vai ter 79 ligaçõezinhas bonitinhas, tá? Sem erro isso. É só uma ligação entre os indivíduos. Lembrando que, para ter uma proteína, pelo menos 80, 70, 80 aminoácidos, ok? E aí, mais uma palavra linda, tradução, tá? A transcrição foi o momento em que transcreveu a informação DNA para o RNA mensageiro. A tradução nada mais é do que o momento de produzir a proteína, traduzir essa mensagem que veio lá do seu núcleo, tá? Então, o RNA mensageiro chega aqui no citoplasma, os ribossomos se conectam, as informações são coletadas e aí começa a produção da sua proteína linda, maravilhosa, ok? Nesse caso, nesse vídeo aqui, ó, a gente pode mostrar como é que ocorre, tá? Tá aqui seu RNA bonitinho. Ele vai ter um final sem informações, tá? Seria uma estrutura para só o deslocamento dos ribossomos, tá? Apenas esse meio colorido ali que vai estar indicando os aminoácidos. Assim como o começo também não tem informação, porque é o local onde os ribossomos encaixam. Então, um pedaço iria perder. Então, o RNA começa com informação, depois de um tempo, para quê? Para não ter perdas de informações. Aí, os ribossomos chegaram no começo, tá? Tem a informação de iniciação, e aí chega o RNA transportador. Lembra que a gente falou que ele tem um anticódon, exatamente o encaixe daquela informação, ó, tá? Certinho a informação. Aí ele encaixa ali bonitinho, trazendo consigo o seu complemento, que nesse caso é o aminoácido inicial, tá? Aí chega a outra parte, porque os ribossomos é dividido em 2 subunidades que se encaixam. A partir desse momento, começa a produção, tá? Depois do encaixe, passa para a próxima informação, que vai ter um outro aminoácido, que chega ali, se encaixa bonitinho. Ele tem um anticódon, igualzinho o outro, perfeito. E o aminoácido do primeiro é passado para esse segundo. O primeiro sai, vem terceiro. As duas vão passando e assim vai indo. É numa escala sequencial e vai se encaixando até chegar no final, tá? Então, cada hora que esse aminoácido, esse RNA transportador sai, ele vai atrás de um outro aminoácido. Vai prolongando essa sua fita bonitinha de proteína. Lembra que a proteína tem que ter pelo menos 70, 80 aminoácidos, tá? E vai indo até chegar no finalzinho, que vai ter uma informação de terminou, é isso, já era. Era essa proteína que eu queria produzir. Solta essa proteína que vai circulando dentro do seu corpo, ok? Beleza? Então, finalzinho, conclusões finais para a gente já encerrar essa aula e não ficar tão longa assim. Assim que é um assunto meio complexo, mas vamos ver, espero ter ajudado. Vamos lá, transcrição, como a gente falou, é literalmente a formação do RNA, seja mensageiro, transportador, ribossômico, é a formação dele, beleza? A partir da fita de DNA. Tradução nada mais é do que a síntese de proteína que a gente acabou de ver, tá? Nesse caso, para encerrar então, uma proteína de 70, 80 ligações, tá? Um códon são 3 nucleotídeos, um códon, um aminoácido, tá? E como a gente falou, vai ter uma ligação a menos, porque, né? Ligou 2, apenas uma ligação. Vai terminar, vai faltar, né? Anticódon vai estar lá no RNA transportador que a gente acabou de ver,
tá? E é o complemento do códon, tá? E o transportador leva consigo apenas um tipo específico de aminoácido. Por quê? Porque só tem um anticódon para encaixar nos aminoácidos lá bonitinho, tá? Para encerrar uma atividade rapidinha, olhando esse quadro, a primeira informação ele está no DNA. C com G com C, A com T, C com G, e assim vai indo. Lembrando que ó, aqui a gente tem o RNA mensageiro, que é o complemento desse aqui, tá? A, U. E aqui é o complemento desse aqui. Então a resposta seria essa, tá? Não se confunda, repare bem aonde ele está se conectando, tá? Cuidado com essas pegadinhas. Então vamos lá, ó. A gente tem uma proteína bonitinha sendo feita lá na bactéria. Considere que o último códon, o 50, é só do RNA mensageiro produzido, seja o códon de parada, ou seja, só tem 49, igual aquele lá que a gente viu. Se tem 49 códons, a gente sabe que tem 49 aminoácidos. Repara aqui, ó, da Unicamp, São Paulo, pá. Mas ó, são questões simples. Se você entender os conceitos, não tem como errar na síntese de proteína, tá? Lembrando então, um códon, 3 nucleotídeos, e um códon, um aminoácido. Espero ter ajudado um pouquinho, tá? Foi um prazer revê-los. Até a próxima e qualquer coisa é só avisar.